Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje queremos louvá-lo, glorificá-lo e agradecer-lhe pelo dom que ele deu de Pedro e dos sucessores de Pedro, particularmente aquele que hoje se chama Francisco. Dia de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos, fundamentos, colunas da igreja. Cada um colaborou com a igreja do seu jeito. Paulo indo ao encontro dos pagãos que não conheciam Jesus Cristo, anunciando o Senhor Jesus, incutindo confiança nele, mostrando que nele que está a salvação. E pena que na época não havia forma de gravar uma pregação de Paulo. Ela diz que não era um grande orador, mas a convicção que devia brotar nele devia ser contagiante. E seria interessante para a gente penetrar mais no sentido de suas palavras. Pedro, um homem muito prático, muito simples, um pescador, frágil, traiu o mestre e, no entanto, uma pessoa admirável. Deu as maiores demonstrações de fé em Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus vivo. Foi elogiado por isso, mas também traiu o mestre. E o mestre não deixou de confirmar a escolha que tinha feito dele, Pedro, para chefe da igreja. E hoje, esse chefe, esse responsável pela igreja, se chama Francisco. Um homem que cativou aos poucos o mundo. Aliás, cativou, na verdade, desde o início. Interessante que a minha sensação, depois eu descobri que foi a sensação de todos, quando ele apareceu lá no alto, do lado lá da janela da igreja da Basílica de São Pedro, e seria a hora dele dar a bênção para todo mundo, se ajoelha, pede que a comunidade ali presente no mundo todo reze por ele. É a convicção, quem está aqui é uma pessoa frágil, que conta e precisa muito da oração de vocês. Eu penso que desde aquele momento ele começou a conquistar realmente o mundo. E tem conquistado com o seu jeito. Até muita gente diz, mas ele sabe usar o marketing. E o marketing seria o uso de técnicas para conquistar as pessoas. Mas todo mundo que o conhecia antes, não, mas ele sempre foi assim. Esse é o jeito. Essa é uma das marcas do Papa Francisco, a simplicidade. É interessante como o Espírito Santo faz. Para cada época, para cada situação, para cada desafio da igreja, ele dá uma resposta própria para aquele tempo. Nos deu, por exemplo, para falar de papas recentes, nos deu um Paulo VI, um homem que amava profundamente a igreja. Nos deu depois João Paulo I, que com um sorriso durou 33 dias conquistou o coração do mundo. Nos deu João Paulo II, aquela figura vigorosa, viajante, um novo Paulo, o Paulo do século XX, a levar o evangelho a todos. Nos deu Bento XVI, um grande teólogo, cujos textos vale a pena ler e reler continuamente. E agora nos dá Francisco. Francisco, repito, que tem conquistado o mundo com o seu jeito sincero de ser e de se expressar, com a sua maneira direta de falar e com uma insistência sobre aquilo que é essencial na igreja. Tem nos lembrado, sobre todas as formas, que a igreja tem uma missão da qual ela não pode fugir: evangelizar. E evangelizar significa levar o evangelho, ir ao encontro. Jesus disse: ide, não é esperar que alguém venha nos pedir, por que você acredita? Sim, haverá ocasiões em que isso acontecerá. Mas é preciso, diz ele, ir para as periferias do mundo, para aqueles que nunca ouviram o anúncio que Jesus Cristo é o Salvador. Olha, Jesus ama você, Ele deu a vida por você, você não tem motivo para perder a esperança nele. Acredite nele, Ele tem a paz que você tanto deseja. Levar Jesus Cristo, um anúncio explícito. Claro que depois todo o resto, trabalho com os pobres e necessitados, a atenção às verdades de fé que devem ser transmitidas, mas tudo feito de uma forma muito direta, muito informal,
muito assim marcada e envolvida pela misericórdia de Deus. Quando o Papa Francisco viajar à Terra Santa, ele vai lembrar o abraço histórico entre o Papa Paulo VI e o patriarca ecumênico Atenágoras. O ato colocou fim a séculos de divisão e uma excomunhão mútua. A viagem de Paulo VI em 1964 foi também a primeira viagem internacional de um Papa. Desde os tempos de Pedro, nenhum outro pontífice havia retornado para a Terra Santa. Paulo VI definiu a visita como uma peregrinação. Na viagem de 3 dias, ele parou na Jordânia, Jerusalém, Nazaré e Belém. Cerca de 36 anos depois, João Paulo II seguiu seu exemplo. Ele fez a visita entre os dias 20 e 26 de março de 2000. No Yad Vashem, ele honrou as vítimas do Holocausto e no Muro das Lamentações pediu perdão por todos os danos que cristãos infligiram a judeus. A viagem foi muito bem recebida na época. O impacto dessa visita foi muito forte, um impacto maravilhoso, principalmente na sociedade judaica, porque viu pela primeira vez uma atitude diferente da igreja para com o mundo judaico e o povo de Israel. Sua peregrinação a Israel foi muito importante, não só para a Igreja Católica, mas também para Israel, porque ele expressou sua simpatia, respeito e reconhecimento do Estado de Israel como um Estado soberano. João Paulo II visitou Amã, Jerusalém, Belém e Nazaré. A visita do Santo Papa à Terra Santa deixou muitas imagens memoráveis. Bento XVI seguiu os passos de seus antecessores também. Ele viajou à Terra de Jesus em 2009 por 7 dias. Visitou a maior mesquita de Amã e também pisou no Yad Vashem para rezar pelos judeus mortos no Holocausto. Que os nomes das vítimas nunca pereçam, que o seu sofrimento nunca seja negado, depreciado ou esquecido. Assim como João Paulo II, Bento XVI visitou um campo de refugiados palestinos próximo a um muro israelense. Durante seu discurso, ele denunciou essa barreira de divisão e pediu paz. Quão ardentemente oramos para o fim das hostilidades que fizeram com que essa barreira fosse construída. Com seu próprio estilo e durante momentos decisivos, a visita desses 3 papas trouxeram esperança para uma terra onde a paz é o maior desejo. O Papa Francisco será o 4º Papa a visitar a Terra de Jesus e levar o fervor da Cátedra de Pedro para o local do nascimento do cristianismo. Anunciamos Jesus.